Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 17. Esta palavra que nós vamos aprender hoje, ela não é muito comentada e algumas pessoas até se esquecem dessa história deste homem ilustre que viveu num tempo onde não tinha rei em Israel. Infelizmente não tinha um sacerdote que desse a lei de Deus também, porque a pessoa não tem a lei dos homens, já é ruim, não tem a lei de Deus, piorou. A vida não tinha padrão, então o povo vivia do próprio jeito. Essa era a maior tristeza da época do povo de Juízes. Quem já achou Juízes 17, diga amém. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Amém? Este homem tinha por significado, como o Senhor é Deus, assim como era também o nome de Elias, ou ninguém é como Yahvé. Mas ele não mostra isso na vida dele. E você sabe que quando Deus não se mostra na sua vida, as maldições se mostram, os infortúnios dessa vida se mostram. O que é que faz uma pessoa mostrar que realmente Deus é com ela? Quando há um testemunho de salvação e é claro que também de bênçãos na vida dela. Amém? Então eu vou reler o versículo 1. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em Manaus, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Amém? Você crê que através dessa palavra o Espírito Santo vai falar conosco? Você crê que mais do que um significado de nome, Deus quer se revelar em sua vida, em sua casa também? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Vamos dar ao Espírito Santo a melhor e a maior salva de palmas que nós pudermos. Isso, vamos aplaudir a palavra de Deus. Pai Santo, Deus bendito e verdadeiro, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, hoje repouse a tua bênção, a tua graça, a tua salvação e o seu poder. Ninguém aplaude, nem veio ouvir o homem falar. Nós queremos ouvir a tua palavra. Então fale o Senhor, e que a tua palavra vá e produza resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Mica, que tem por significado o nome ninguém é como Yahvé, ninguém é como Jeová, é um homem que vive numa época tão confusa que é capaz a pessoa que ler este texto de Juízes 17 até o 18 também ficar até confuso, porque parece que está acontecendo uma bagunça. Não somente parece, estava acontecendo uma bagunça. E a casa de Mica tinha uma maldição terrível. E essa maldição, ela não era como aquelas pessoas que não têm que se preocupar, porque maldição sem causa, ela não pousa, não funciona. Praguejar a pessoa, se a pessoa não der brecha, não vai funcionar. Mas na casa dele o pecado, o erro, a desonra morava junto com aquela família. E um dia sua mãe praguejou, e essa maldição pousou na vida dele. Você sabe que o pai e a mãe, eles têm um poder profético quanto ao filho. Algo muito importante que você tem que saber. Você não pode discutir no teu casamento
e falar para o seu filho assim: quando você crescer você vai ver, vai ser igual com você, você vai entender o que eu passo. Porque é como se você estivesse profetizando a mesma maldição, a mesma confusão, os mesmos desentendimentos para o futuro dele. E quantos aqui não ouviram palavras assim? E quantos que nem tinham o conhecimento ouviram palavras? E você não precisa tomar posse da maldição. A maldição, ela é intrusa mesmo, ela entra sem autorização e simplesmente pousa na vida da pessoa. Mas Mica não é um homem inocente que está sendo amaldiçoado. A sua mãe lança maldições porque ela foi roubada. Ela perdeu 1.100 moedas de prata. Era um dinheiro que ela estava juntando, ela tinha um plano e simplesmente alguém levou, e ela pragueja quem levou. E quem levou esse dinheiro? Versículo 2: o qual disse à sua mãe, Mica falando à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Em outras palavras, foi eu quem roubei. É isso que ele está falando. Imagina que bagunça não era essa casa: o filho roubando a mãe praguejando o filho. É o cenário que ninguém quer viver aqui, tenho certeza. Mas é o cenário que muita gente está vivendo hoje. Vício dentro de casa, mãe praguejando na hora do nervoso, pai também, um casamento, uma bagunça. Mas agora parece que ele está se convertendo, porque ao menos ele está dizendo: o dinheiro está aqui, foi eu que roubei. E dos males o menor, pelo menos ele está assumindo, né? Que fez algo errado. E olha o versículo de número 2, a parte B, o que diz: e eis que o dinheiro o tenho, e eu o tomei. Parte final agora: então disse a sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. E assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Ou seja, agora aquilo que era para ser uma bênção, a gente está vendo que a família realmente é uma bagunça. Porque aquele dinheiro que tinha sido roubado, furtado, era um dinheiro que a mãe estava juntando há algum tempo para fazer um ídolo de fundição. E pelo visto esse ídolo custaria muito caro. Eu perguntei aqui de manhã porque eu confesso que eu não tenho essa habilidade nem essa história para contar ao ponto de saber quanto custa um ídolo. Eu perguntei aqui hoje de manhã: alguém que já comprou um ídolo? Uma irmã levantou a mão e falou: ih, pastor, eu comprei vários. E ela disse assim: quanto maior o ídolo, mais alto o valor que tinha aquele ídolo. Então, portanto, se custaria 1.100 moedas de prata, eu acredito que seria um ídolo grande, pesado. Imagina, aquele dinheiro que deveria ser para uma bênção, o dinheiro que o filho furtou e agora está devolvendo, vai servir para uma maldição. Ou seja, a brecha continua aberta. O Mica, ele se recusa a fazer um Deus de ouro, e parece que ele é um homem convertido que serve a um único Deus, mas não é. Porque olha o que está escrito no versículo de número 5: e tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhes fosse
sacerdote. Pare para pensar, que bagunça espiritual é essa? E eu quero que você entenda que não é um preconceito religioso, é uma ordem de Deus. Veja, por favor, o que está escrito em Êxodo 20. Guarda aqui, se você puder marcar, se na sua Bíblia tiver um marcador, faça isso, marque aí, por favor, porque nós já vamos voltar. Êxodo 20, por favor. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 3, tá? Vamos ler o versículo 1, aí você entende o contexto e quem é que estava falando, e você lembra também, você que já aprendeu. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, eu libertei vocês, e não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, mas também faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus. Pode ser que não havia rei, porque não tinha rei naquela época. Pode ser que não tinha um profeta de nome como Elias, Moisés, enfim, mas tinha já sim a palavra. E Mica e qualquer um daquele povo, que era o povo de Deus das tribos de Israel, eles conheciam a palavra. É difícil hoje a pessoa conhecer todos os textos bíblicos, mas os primeiros 5 livros da Bíblia havia naquela época. Eles poderiam consultar a palavra de Deus. E sabe o que é pior? A maldição da mãe passou para o filho. O filho não quebrou a maldição, e além de ter uma casa de deuses dentro da casa dele, ele ainda consagra o próprio filho. Eu quero que você entenda, pegando um gancho do que temos aprendido na quarta, que consagração sem unção gera só retaliação, não gera bênção. Por isso que eu até alerto algumas pessoas: cuidado com esse negócio de autoconsagração. E uma pessoa sai da igreja, vira bispo, apóstolo, do nada. Quem te consagrou? Não foi Deus que falou comigo. Tem que se tomar muito cuidado. Por isso que nós não temos o hábito de dar óleo para a pessoa, azeite, para a pessoa sair consagrando. Às vezes ela nem sabe o que está fazendo. A palavra de Deus diz: chama as autoridades da igreja para que então ministre a unção. Não é a palavra dizendo que você não pode fazer, mas dizendo: tome cuidado. Mica tem deuses na casa dele, não só um Deus e verdadeiro, e ainda colocou o seu filho para ser sacerdote. Eles fizeram uma igreja para eles dentro de casa. Mas na igreja de Mica, cada Deus tem o seu dia, o seu mês, a sua estação. E você acha que ter deuses é só ter uma imagem de escultura? Não. Às vezes a pessoa conta com o amuleto da sorte, com objeto sagrado. Isso daqui é contra a inveja. Isso leva maldição para a tua casa. A tua sorte é a bênção de Deus. Quer que a bênção de Deus more junto com você, sirva ao Deus
verdadeiro. Seja fiel ao único e verdadeiro Deus. Não se encurve para nada neste mundo, porque é Ele quem te abençoa e faz misericórdia de geração a geração. Agora, se você tiver vários deuses, essa maldição vai morar dentro da sua casa, como morava com Mica. E sabe qual é a explicação? Porque essa bagunça, ela está dentro dessa casa. Por favor, Juízes 17. Mas agora nós vamos conferir o versículo 6. Juízes 17, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus. Eu acho que servir a Deus é assim. Aí a pessoa faz de um jeito. Aí o outro, não, eu não acho que é assim, eu acho que é assim. Aí a pessoa faz do outro. E cada um achava do seu jeito, servia a Deus do seu jeito, criava suas próprias regras, pegava a parte da palavra que agradava e outro. Parece até muita gente dos dias de hoje, né? Não parece? Que a gente está vivendo sem rei, sem sacerdote. Porque o povo falava assim, não, o que agrada o meu coração, então eu vou fazer dessa maneira. A bagunça espiritual que estava em Israel está sendo mostrada na casa de um homem que é confuso. A história de Mica não muda, porque cada vez que parece que vai mudar, a maldição encontra uma brecha e perpetua-se, continua-se, renova-se. Não adianta a pessoa falar, meu Deus, hoje eu vou receber a unção para a quebra de todo mal e saio daqui protegido, se ela for embora com a desobediência. Se aquilo que o Espírito Santo está pedindo para ela mudar, ela não muda. Se aquilo que Deus está falando para ela, faça isso, ande na verdade, tenha um compromisso, se ela não tiver aquele compromisso. Surge um personagem na história que parece que vai mudar as coisas e levar a lei de Deus para dentro daquela casa. Por favor, versículo 7. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica, de onde vens? Ele disse, eu sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e a cada ano eu te darei 10 moedas de prata, vestuário, sustento. E o que é que o levita fez? Entrou, está aceitando a proposta, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Quem só lê esse versículo pensa assim, olha que bênção. Não parece um final feliz, gente? Essa história é diferente para alguém aqui que tá ouvindo essa palavra? Ih, pastor, eu nem lembrava desse homem aqui.
Parece uma bênção, está dando tudo certo, agora vai ter um pastor lá na casa dele. Mas eu não sei se você reparou na nossa leitura, em nenhum momento está escrito: e o levita foi no caminho que Deus designou. E o levita pousou na casa de Mica, porque o Senhor deu ordem para ele. Não tem Deus, não tem ordem do céu. O levita estava mais perdido que cego em tiroteio, porque ele falou: o lugar que der eu fico. Como assim não tem propósito? Homem de Deus que não tem propósito, querido, é terrível. Além dele ter uma vida espiritual bagunçada e perdida, onde ele passar, ele vai bagunçar e fazer perder também a vida das pessoas. Alma é algo sério. Quem entende que a alma é um assunto sério, não pode brincar com a alma. Esse levita não é só um cantor, como hoje em muitas das nossas congregações, inclusive na Paz Vida, nós temos por hábito de falar que quem está no altar cantando é um levita. Este levita tem uma missão de levar a presença de Deus. Este levita era da tribo de Levi, por isso que ele é levita. E o povo de Levi não podia aceitar dinheiro alheio, porque a herança de alguém que leva a presença de Deus é o próprio Deus. Parece ser uma história com final feliz, mas o final aqui é drástico e trágico, porque o homem está dizendo assim: eu quero te comprar para você ser um pastor aqui na minha casa. Vou te contratar. Viu porque é perigoso, e quando nós batemos nisso, nós sabemos o que estamos falando, de igreja ficar vendendo ingresso, de pastor cobrar para pregar, de igreja ter bilheteria, ter lote. Quem comprou o primeiro lote vai sentar na frente, quem comprou o segundo lote senta no meio, e os que compraram o terceiro fica lá no fundo, se der para assistir o show, que virou show. Porque se tem ingresso, tem contratação, virou uma bagunça. Você entende que hoje tem muita gente vivendo nestes padrões aqui? Lá na casa de Mica, este levita corrompido não fez a diferença, ele se tornou comum, porque a própria palavra disse para nós: e era o levita como um dos filhos de Mica. Aquele povo que já serviu os deuses. O levita não chegou dizendo assim: limpa a casa, Mica. O levita não confrontou o que aquele homem vivia, porque a boca dele foi tapada com suborno, com dinheiro. E o levita, que era para levar a presença de Deus, agora está sendo sacerdote exclusivo de uma família, porque foi pago por isso. Aquele levita, aquele homem de Deus, está abrindo mão da herança que é o Senhor, está abrindo mão de levar o sacerdócio dele a sério, está abrindo mão da palavra da verdade, que deveria dizer: Mica, vocês precisam adorar a Deus no templo. Vocês precisam levar ofertas para Deus, não para mim. Não para mim, não é para o pastor que você faz. Não é pelo pastor que você faz o seu esforço de estar aqui depois de um dia de trabalho, ou algumas pessoas assistem a reunião depois vão trabalhar. Não, é pelo Senhor. O levita deveria dizer: se você quer que Deus entre na sua casa, limpe a sua casa, se arrependa dos seus pecados, não se encurve mais aos ídolos. Mas ele se corrompeu, e agora ele virou um levita particular daquela casa. Virou sacerdote. O Mica o tratava como filho, pagava o dinheiro para ele todo ano, dava roupa para ele. O levita se vendeu, o homem de Deus se vendeu. E agora nós não ouvimos: e o Senhor aprovou isso, quebrou a maldição e abençoou. Mica vive um engano.
Vive um engano. E ele pensa por conta própria: agora eu estou abençoado. Agora eu estou abençoado. Continuo com os meus deuses. Continuo obedecendo o meu coração. Até comprei um obreiro para mim. Então agora, certamente Deus vai me abençoar. Essa é a sensação que ele tem. Ele está certo ou está errado, gente? A bênção não vem de uma palavra sua ou minha. A bênção vem da aprovação da obediência de Deus. Quer que Deus te abençoe, obedeça, ouça a palavra, continue buscando ao Senhor. Deus não pode ser comprado nem levado numa caixinha para casa. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, e o sirva com sinceridade. Não dá para levar Deus para casa. Não dá para fazer do próprio jeito a vida com Deus e pensar: agora Deus vai me abençoar, estou fazendo do meu jeito. Ele pensava muito que um levita, um homem de Deus ou mulher de Deus podia abençoá-lo. Ele pensava isso. Ele se enganou desse jeito. Mas sabe quem pode abençoar? O sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. E se ele estender as mãos para você, para sua casa, para o seu trabalho, e ele decidir te abençoar, não há ninguém que possa te amaldiçoar. Aí será bênção de verdade. Agora, bênção de aprovação própria não existe. Porque é que o livro de Juízes é uma tristeza em muitas vezes de ser lido. Volte comigo no versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Fiquem de pé, por favor. Imagina que, se você se interessar por essa história, eu quero que você leia na sua casa o capítulo 18 de Juízes. Você vai perceber a tragédia que chegou naquela casa. Toda aquela força que foi colocada, todo aquele dinheiro que foi empregado, não adiantou nada, porque vieram o povo da tribo de Dan, chamado de Danitas, e eles devastaram a casa daquele homem. Ele não foi abençoado por Deus. A maldição não cessou, porque ele continuou dando espaço. Você pode chorar aqui no altar, pôr a mão no seu coração e dizer: meu Deus, eu me arrependo, eu quero uma nova vida. Se a mentira não for largada, a maldição continua. Pastor, eu quero uma nova vida. Você pode falar isso para mim, eu posso acreditar em você, porque aqui eu não estou para duvidar de você, estou só para te orientar. Eu não estou para ler você, não. Eu não sou nenhum adivinho. Estou aqui só para te orientar com a palavra de Deus, a palavra que Deus está dando para nós. Mas você pode escolher falar assim: Senhor, eu quero uma nova vida, agora eu serei abençoado. Mas se não se arrepender dos maus caminhos, não adianta. A gente vai orar, você será ungido, você sairá dizendo que está abençoado, vai sair daqui abençoando um por um, dizendo: Deus te abençoe até domingo. Mas a bênção não vai estar. A bênção é para quem ouve e para quem obedece. Mica tinha suficiente a informação que garantia que Deus não dividia espaço com deuses, mas ele não abriu mão dos seus deuses. O levita na casa de Mica só piorou porque foi conveniente com todo aquele erro. Se vendeu. Não, vou te dar as moedas de prata, vou te dar a roupa que você precisa, tá? Comprou igual numa liquidação um obreiro.
se corrompeu. A bênção de Deus não estava na casa dele. Se você ler só o versículo 13, você pensa, olha que homem abençoado. Mas quando você conhece a história, o homem que roubava a mãe, não tinha temor de Deus. Mas a maior tragédia é o versículo 6, que cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Por isso tem gente falando assim, eu entendo a Bíblia desse jeito, aí o outro, eu entendo do outro, e cada um tem feito como nos dias do juiz. A vontade de Deus é uma só para todos nós. Aí tem gente que fala assim, eu não acho que eu tenho que me batizar, eu não acho que tem que ser nessa pressão. Não, eu vou continuar sem devolver o dízimo, sem dar oferta alçada mesmo. É a minha condição. Aí você começa a fazer o que é bom aos seus próprios olhos. E vai levando a vida assim. E a maldição está lá. Não, eu quebrei o voto com Deus, mas não tem problema. Deus entende, Deus sabe da vida corrida que eu tenho. E aí você vai continuando assim. Achando até que está salvo, se enganando e está perdido. É igual aquelas pessoas que usam da internet, do rádio, da televisão, não só como um auxílio. Porque como é que deveria funcionar para os servos de Deus a rede social, a televisão, ou o rádio? Deveria funcionar como algo para te auxiliar. Eu vou dormir hoje ouvindo a palavra, vou ouvir uma ilustração, eu vou fazer uma oração à meia-noite ou às 11 horas, um auxílio, não uma igreja dentro da casa da pessoa. E buscar a Deus não existe mais? Aí a pessoa, não, eu fico daqui de casa, faço a ceia aqui de casa mesmo. Faço desse jeito. Nós não temos como convencer quem não quer aceitar que está no erro. Mas nós temos que abrir a porta e a oportunidade para aqueles que reconhecem as suas falhas e que querem fazer diferente. O que abençoa a sua casa não é se eu for visitar a tua casa ou um obreiro de Deus for lá na sua casa. É claro que uma visita de uma pessoa de Deus para ter um reforço de oração, ela é importante em determinados aspectos da vida e luta que você passa. Mas o que vai determinar a bênção na sua casa é se você buscar e achar Jesus e tê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua alma. E realmente a presença dele, a obediência dele estar com você. É isso que vai determinar a bênção de Deus. Não é só dizer eu sou abençoado. Tem gente desobedecendo a Deus e falando eu sou abençoado. Tem gente que nunca entregou a vida para Jesus e falando eu também sou filho de Deus, mas eu estou vivendo a minha vida do meu jeito. Não é assim que funciona. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então entrega hoje. Entrega agora. Talvez não tenha amanhã, querido. Talvez não tenha. Aquele levita desorientado não tinha um mínimo de palavra de Deus. Uma coisa eu posso te garantir, nós temos essa orientação, nós não estamos passando aqui em vão, nem sem rumo. Não sei para quê. Eu sei para quê dessa palavra, para salvar a sua alma. Depois de salvar a sua alma, para abençoar a sua vida e a maldição nunca mais pousar em você nem na sua casa. Nós temos uma direção. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então entrega a tua vida para Jesus hoje e dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso me reconciliar, voltar a buscar a Deus, voltar a estar frequentemente na igreja, voltar a buscar o Espírito Santo, voltar de verdade a me entregar. É isso que eu preciso. Voltar a me entregar para Deus, a buscá-lo, porque eu sei que Ele está voltando. Ele não vai buscar cada um na sua casa não, querido. Ele vem buscar uma igreja. Se
você fizer parte da igreja, do corpo de Cristo, em qualquer lugar que você estiver, o Espírito Santo irá te buscar. Agora, aos membros desligados do corpo, não tem como subir assim, sem congregar, sem ter comunhão com a casa, a palavra de Deus. E a palavra te alerta: não abandone a sua congregação, como muitos já fizeram e ainda fazem. Não concordo com isso. E quem disse que você tem que concordar com alguma coisa? Obedeça a Jesus. Olhe para Jesus. Pastor, não estou conseguindo olhar para Jesus. Então feche os olhos, você vai enxergá-lo. Vai ser mais fácil assim. Não olhe para nada dessa vida. Pastor, eu quero me reconciliar hoje com Jesus. Então, do seu lugar mesmo, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar com você. Você que está afastado ou afastada e quer hoje, agora, se reconciliar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você.